Um dos fundadores do Departamento de Física, do Programa de Pós-Graduação em Biofísica Molecular e dos cursos de graduação em Física da Unesp de São José do Rio Preto, o professor doutor e ex-diretor do Instituto tem muito o que falar. Episódio 1, José Roberto Ruggiero. Tendo em vista a idade que eu já tenho, minha história com a física é bastante longa, né? Mas eu vou dizer um pouco sobre como eu me interessei e quais foram as primeiras coisas que eu fui fazer em física. Eu fiquei encantado com a física enquanto eu estava fazendo o colegial. O colegial atualmente chama ensino médio, né? Eu tinha um professor de física que a garotada na época achava as aulas meio enfadonhas, mas ele nos levava para o laboratório, né? E no laboratório da escola, naquele momento, ele tinha conseguido um conjunto de algumas, né, 2, 3 experiências de física moderna. Tinha um experimento de lançar um tubo de raio catódico entre 2 bobinas que passa uma corrente, tá certo? Gera um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético fazia o feixe de raio catódico, é um feixe de elétrons. Então os elétrons acabavam descrevendo um círculo. E dependendo da corrente que passa nas bobinas, o círculo é um pouco maior, um pouco menor, porque vai depender um pouco do campo magnético, da intensidade do campo magnético. Ele mostrando aquilo parecia uma coisa mágica, né? Então aquilo lá deixava extremamente curioso, porque aquilo acontecia, tá certo? Tinha algumas lâmpadas que também ele fazia decomposição da luz com um prisma, né, com uma rede de difração que separava raias espectrais e tal. Então aquilo lá era para um aluno de ensino médio, tá certo? Aquilo lá era uma coisa extremamente bonita de ver, né? E aquilo lá encantava a gente. Eu particularmente fiquei muito encantado, entende? Com aquelas luzes coloridas que pareciam surgir do nada e faziam algumas figuras e tal, e eu ficava, o que significa, o que é, de onde vem, como pode ser, e foi na realidade o que me levou a me interessar pela física, né? A gostar de fazer física. Eu gostava de outras matérias da área de exatas também, gostava um pouco de matemática, gostava de química também. Então, né, eu tinha um viés para a área de exatas, né? E quando eu terminei o meu ensino médio, na cidade abriu o curso de física da Universidade Federal de São Carlos, né? Eu me inscrevi no vestibular e passei. E aí fui fazer física na Universidade Federal de São Carlos, tá? Então, fiz um curso de licenciatura com uma certa afinidade pela área de exatas. Essa atração pela física e pela ciência aumentou durante a graduação, né? E eu tinha desejos de continuar nos estudos, fazer pós-graduação e tal. Para isso eu fui fazer também as disciplinas no curso de bacharelado em física na USP. E fui lá e fiz. Na USP, embora como aluno ouvinte eu acabei conseguindo uma bolsa de iniciação científica, uma coisa um pouco traumática, né, que aconteceu, porque eu desenvolvi um experimento que era aquecer um certo fluxo de gás raro, xenônio, que a gente usava. Por ser raro, ele não forma moléculas, ele aquecia esse gás a ponto dele, entre aspas, pegar fogo, tá certo? E quando isso acontecia, ele acabava formando uma chama, como se fosse uma chama de uma vela, né? Mas com temperaturas muito altas. Então tinha todo um problema de isolamento e tal, porque aquilo tinha que ficar confinado numa certa região do espaço. E a gente tinha que confinar usando tanto um fluxo de ar quanto campos magnéticos e tal. Então essa era a ideia, né? E esse foi o trabalho de iniciação científica que eu fiz então em 1974, 75. Mas ao longo disso, como acabou tendo alguns problemas para conseguir obter essa chama, né,
e a ideia era fazer análise da distribuição de temperatura na chama e tal, porque a temperatura da chama, em alguns pontos, a ideia é que ela alcançasse a temperatura da superfície do Sol. Por isso que tinha todo esse problema de isolamento e tal, tá? Porque senão ela derretia, não bastava pôr dentro de um material, porque ela ia derreter o material, né? Então você tem que fazer uma espécie de uma gaiola onde ela não bata nas paredes, quer dizer, ou seja, o calor irradiado para as paredes tem que ser amortecido entre o local da chama e a parede do material, né? Estava dando alguns problemas para conseguir obter a chama, eu comecei a estudar muito a teoria que estava por trás. E aí eu comecei a me interessar mais pela parte teórica do que pela parte experimental propriamente dita. Eu só não tenho o diploma de bacharel em física porque eu larguei uma dessas disciplinas, que foi a disciplina de estado sólido, porque eu achei que fui discriminado e entendi que eu não deveria aceitar a discriminação e larguei a disciplina. Todos os alunos tinham que fazer as provas e mais um trabalho que todo mundo podia usar como trabalho, a iniciação científica. E o professor da disciplina não se dava bem com o orientador, meu orientador de iniciação científica. E aí então ele falou que a minha iniciação não valia, eu tinha que fazer um outro trabalho. E eu não achei justo. Então eu larguei. Eu vinha de uma formação de licenciatura, então era uma formação básica, tá? E foi por isso que eu fui fazer as disciplinas do bacharelado. Era uma formação que para as disciplinas básicas de física era um pouco mais fraca. Eu já tinha que estudar possivelmente mais que os colegas que estavam fazendo bacharelado. E já fazia uma iniciação, eu teria que fazer uma segunda iniciação. Eu não achei justo, aí peguei e larguei. Eu só não tenho título de bacharel em física por conta de não ter feito essa disciplina, senão o resto eu teria, todas as disciplinas. Hoje é uma coisa da qual eu me arrependo, tá certo? Na época fui aquele moleque torrão, tá certo? Que não aceita a coisa e faz. Vários anos depois, quando eu fui me aproximar da biofísica, eu senti necessidade de saber um pouquinho mais de estado sólido e que não deveria ter largado o curso lá atrás, tá certo? Porque tem uma época para a gente aprender. Tem um ditado popular que diz que bom velho não aprende. Guardadas devidas, cuidados. E o que se quer dizer com isso é o seguinte, entende? Existe uma idade em que a nossa cabeça está ali aceitando. A gente pode jogar coisa para tentar absorver e a gente absorve de uma maneira muito melhor do que quando você tem 20, 30 anos mais. Fui precisar daquilo quando 20 anos mais tarde, que eu fui me aproximar da biofísica, eu tinha 40, e quando eu tinha 40 eu já tinha dificuldade para ficar, não era aquela coisa que você tinha amadurecido devagar e tal, entende? Não, eu precisava da coisa para aquele momento. É diferente, é completamente diferente do que aprender na época certa. E a época certa, de certa forma, é a época que a gente é jovem. Não é que não aprende nada, mas não aprende da mesma forma. Acabei o curso da licenciatura, acabei a parte que me interessava das disciplinas do bacharelado e fui para São Paulo fazer meu mestrado, a minha pós-graduação, física de campos. Eu fui trabalhar com quantização do campo eletromagnético em situações que tinham condições de contorno específicas. Então eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado nisso daí, aplicando técnicas que a gente chama, né, de regularização analítica, porque esse problema envolve um problema delicado de subtrações de quantidades infinitas. E curiosamente, embora eu subtraia duas quantidades infinitas, o resultado é finito e medido experimentalmente. A gente não sabe, obviamente, medir infinitos, né? Mas a gente mede infinito. Então a gente tinha um problema que você calculava, você quantizava o campo eletromagnético sem as condições de contorno, depois você punha as condições de contorno, quantizava o campo de novo, em todo o espaço, e subtraía uma coisa da outra. Numa coisa e na outra, a energia é infinita. E a hora que você subtrai, ela dá um resultado finito. E aí você vai no laboratório e mede aquele resultado. E os experimentos mostram que ele dá aquilo que
a gente fazia teoricamente. Ele é um problema muito legal, muito bonito, tal. Isso eu fiz no mestrado, né? O que eu fiz foi aplicar essas técnicas matemáticas de regularização. Que com essas técnicas a gente não precisa fazer essas subtrações, a gente trata matematicamente o problema de tal forma a separar isso no que a gente chama de polos e uma parte finita. Tá? A parte do polo, que é uma parte finita, você põe de lado e olha para a parte finita só da coisa. E depois no doutorado eu fiz a mesma coisa, mas aí era uma cavidade esférica. Aí o problema envolvia muito mais física matemática ainda. E como eu disse, como eu tinha passado na minha iniciação pelo laboratório e o resultado geral acabou não me agradando muito, e tanto é que eu fui analisar muito a parte teórica daquele problema, e eu me aproximei da parte teórica, e eu me encontrei, vamos dizer assim, na parte teórica. Mas ser o mais honesto possível com você, eu acho que eu nunca mais pensei em fazer a parte experimental. Pensei recentemente, aqui no Instituto, quando veio o equipamento, aí que o grupo aqui do CEMIB, né, conseguiu o equipamento de NMR, eu me interessei, num primeiro momento, por aprender a fazer, e aí aprender a fazer experimento, tirar a medida experimental e tal, porque ela é uma técnica muito interessante, até para fornecer dados para o que eu fazia como teórico. Mas aí a vida te leva para alguns caminhos. Eu fui ser diretor do instituto e tal, então não dava tempo de fazer todas essas coisas. Eu já estava com 60 anos quando isso aconteceu, tá certo? Quando eu estava no meu doutorado, surgiu a possibilidade de vir ocupar uma posição aqui como professor. Isso foi em 1978. E nós éramos em 5 docentes para ministrar aulas para o curso de matemática, biologia. Não tinha nenhum laboratório, tinha um laboratório para ensino, que essencialmente fazia um método que o pessoal tinha divulgado numa das campanhas para melhorar o ensino de física nos Estados Unidos, que era o PSSC, mas não tinha nenhum laboratório de pesquisa, não tinha nada. Nós éramos em 5 professores dentro de um departamento de matemática. Com o começo da liberação ou do afrouxamento do regime militar, veio para cá um diretor que era um geógrafo muito famoso, muito destaque em termos do Brasil, o professor Aziz Absaber. E o professor Aziz Absaber começou a instigar a questão da pesquisa. Não para o grupo de física, mas para todos os grupos, para o instituto inteiro. E aquilo foi nos fazendo pensar, né, como é que seria, né, como é que a gente faria, né, aqui. Porque a gente era 5 professores, cada um fazendo uma coisa, sem um objetivo comum, sem nada. A principal coisa era dar aula, né, e informar. Todos estavam desenvolvendo seu mestrado ou desenvolvendo seu doutorado. Apenas um dos docentes já era doutor. Bom, e nós começamos nos bate-papos de happy hour, nas sextas-feiras, começamos a pensar a necessidade de ter um objetivo comum ou um objetivo próximo para que um pudesse ajudar o outro, conversar, dialogar e tal, né? Ao mesmo tempo, cada um continuou fazendo o que estava fazendo, que tinha uma intersecção quase vazia. O professor João, que é meu irmão, João Ruggiero, estava fazendo o doutorado dele num grupo em São Carlos, alguns marcadores magnéticos, tá certo? Fazendo EPR, né? E spin label em moléculas biológicas, que era a biofísica que se fazia na época do ponto de vista molecular. E ele estava muito animado, muito enfroiado e conversando com muitas pessoas e a ideia, ou pelo menos aquilo que se pensava naquele momento, é que essa era uma área de bastante futuro, que uma área que daria muitos frutos e etc, tá certo? Então ele conversava com a gente aqui no Happy Hour às sextas-feiras, e como ele fazia doutorado em São Carlos às segundas e terças, então nas segundas e terças ele fazia um outro Happy Hour lá com outro colega, que depois veio ser professor
aqui, tá certo? Que é o professor Márcio Colombo. Bom, e a gente foi e falou, bom, olha, talvez essa seja uma coisa legal de fazer e tal. Aquelas coisas que só passam na cabeça de jovens mesmo. E aí a gente então falou, bom, todas as oportunidades que aparecerem para o grupo, nós vamos investir de formar um grupo em biofísica molecular. Por incrível que pareça, foi assim que eu me aproximei da biofísica molecular. Isso era mais ou menos 1981, comecinho de 82. Aí surgiu uma oportunidade, a gente trouxe o professor Márcio Colombo. Então a gente já tinha 2 biofísicos, ou 2 que estavam se formando em biofísica. Aí essa oportunidade se ampliou, que em 1983 foi criado o curso de Engenharia de Alimentos. E o curso de Engenharia de Alimentos dava a possibilidade da gente contratar 3 professores novos. E a gente investiu em pessoas que a gente sabia que davam boas aulas, eram bem formados, e que cuja formação ou tinha um vínculo direto ou tinha um vínculo potencial com a biofísica. Então, nessa leva veio primeiro o professor Johnny, depois o professor Chaine, depois o professor Marcelo Fossey. Eu fui acabar fazendo alguma coisa efetiva em biofísica só em 1989, praticamente 7 anos depois dessa história. Porque com a contratação desses 3 colegas, a gente formava um grupo agora de 8. E nas disposições transitórias do Estatuto da Universidade, a gente poderia constituir um departamento com 8 docentes. Era disposição transitória, que tem um prazo. Acabou o prazo, ela não vale mais. As exigências para se formar um departamento, caminhos normais, vamos dizer assim, não das disposições transitórias, a gente precisaria de 15 docentes. Então a gente entendeu o seguinte, que a gente tinha que tentar montar o departamento. Que aí a gente ia poder falar pela gente, ia poder, enfim, fazer caminhar as coisas pela gente e tal. E a gente tinha um docente que era doutor, o meu irmão que estava com o doutorado dele relativamente avançado, e eu que estava fazendo, mas eu estava fazendo uma outra área. E eu pensava muito em parar o meu doutorado nessa área e fazer um doutorado na área de biofísica, porque era isso que a gente havia escolhido, isso que a gente havia pensado que era o melhor. Mas aí bateu aquela coisa, até largo tudo e vou fazer biofísica, eu não consigo terminar o meu doutorado até 86, que era esse prazo do departamento. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, tá bom, eu termino o doutorado nisso mesmo, e depois eu mudo para biofísica. Com isso daí eu estou dando alguns flashes que as pessoas que forem ligando as coisas vão ver assim, que a minha carreira está um bocado determinada por constituir esse grupo e aquilo que era mais importante para o grupo, né, naquele momento. Então a gente interpretou que o importante era, naquele momento, ter um departamento. Então eu continuei fazendo meu doutorado numa coisa que eu sabia que depois eu ia largar, ia mudar de assunto. Tirei o doutorado em 85 e em 86 a gente criou o departamento de física. A gente convenceu a universidade que ela devia nos dar crédito e abrir o departamento de física. Aí eu fui ser o chefe desse departamento. E tudo isso que foi, vamos dizer assim, adiando um pouco essa aproximação com a biofísica. Eu me aproximei da biofísica com 2 vertentes. Uma, colaborando um pouco um problema que o professor João Rogério queria resolver, tá certo? Porque o professor João Rogério media no laboratório uma série de propriedades de poliíons, né? Que é um polímero que tem carga. Para isso, ele precisava resolver a equação de Poisson-Boltzmann. Porque você está numa solução, você tem um polímero, pense num polímero como um colar, como se fosse um colar de pérolas, tá certo? Só que, né, ele pode se enrolar, mas como ele tinha cargas nessas pérolas, tá certo? Ele acabava ficando mais esticado. E na solução, você tinha uma solução salina. Essa solução salina, solução aquosa em sal, ela dissocia os íons do sal. Esse poliíon, ele criava uma nuvem de uma espécie de íons do sal, os íons que tinham carga contrária a ele, e isso blindava e dava origem a uma série de propriedades desses sistemas. Como é que eu entendo o porquê isso acontece e tal? Bom, eu tenho que escrever as equações, tá certo? E como é que isso daí aglomera esses contraíons e o que sobra depois? Bom, o que sobra depois seguramente vai ser um campo elétrico e eu preciso ter uma maneira de descrever esse campo elétrico.
E isso a gente faz nessa coisa que a gente chama de equação de Poisson-Boltzmann e tem que resolver essa equação. Então eu fui tentar trabalhar teoricamente, do ponto de vista de montar e tentar resolver a equação nesse problema. E simultaneamente, trabalhando com polímeros, o professor Elcio, que na época era aluno de doutorado, a gente tentou também trabalhar com polímeros aplicando uma série de técnicas de física de partículas, teoria de campos, para entender, para estudar os polímeros e tirar algumas propriedades deles. Então, de certa forma, essa foi uma aproximação com aquilo que a gente chama de biofísica. O problema da solução de Poisson-Boltzmann, no período a gente fez o contato com um colega da USP de São Paulo, que acabou se transferindo para cá, que era o professor Augusto Agostinho Neto. No departamento tem a sala de seminários, tem o nome dele, em homenagem a ele. E ele tinha muito mais experiência em resolver a equação de Poisson-Boltzmann do que eu. Eu acabei me afastando um pouco. E no problema do polímero, o professor Elcio e o professor João também, na época, a gente teve uma série de ideias, mas a gente percebia o seguinte: quando a gente tinha ideia, a gente descobriu um grupo em Chicago que eles tinham uma capacidade muito maior do que a gente, de já treino e capacidade de cálculo muito melhor do que a nossa. E a gente tinha umas ideias, começava a perseguir, e logo depois a gente descobriu um artigo que eles tinham publicado com aquelas ideias, entendeu? Então a gente sentiu que estava um pouco atrás, que por ali não ia dar. E na época surgiu um modelinho de DNA, modelo mecânico para o DNA, modelos muito simplificados para o DNA, para calcular a temperatura de desnação do DNA a partir desses modelinhos. E a gente aplicou um potencial, o professor Elcio tinha desenvolvido na tese de mestrado dele e que também poderia descrever esse sistema. Então a gente acabou trabalhando algumas relações, essencialmente para entender esse processo, para obter temperatura de desnaturação térmica do DNA. Então essencialmente nessa coisa. Depois, esse trabalho, essa linha de trabalho acabou dando frutos até com teses, com trabalhos publicados e tudo mais, até 2010. Em 2010... que eu fui ser diretor do instituto, aí então essa coisa começou a me afastar um pouquinho. Mas o que norteou a constituição desse grupo e dessa estrutura que a gente tem hoje, com curso de graduação, curso de pós-graduação, vários grupos de pesquisa e tal, foi a ideia de constituir um grupo que tivesse presença nacional e internacional em biofísica molecular. A semente dessa ideia estava plantada ali naquelas discussões que eu falei que a gente teve no começo da década de 80. Então, o criar o departamento foi um passo nessa direção. Por quê? Porque o departamento nos dava autonomia. Porque antes a gente tinha que reivindicar, pedir alguma condição, criar alguma condição para fazer um laboratório, para ter um laboratório e tal, a gente tinha que negociar com o chefe do departamento de matemática, ao qual a gente estava ligado, e o chefe da matemática ia negociar com o diretor e este com o reitor. Com autonomia, ou seja, sendo um departamento, nós pularíamos pelo menos uma fase, a gente ia conversar direto com o diretor. E nós fomos um grupo de jovens ousados, porque como departamento, nós fizemos uma proposta ousada. Nós escrevemos um plano de desenvolvimento quadrienal e levamos o plano diretamente para o reitor e pedimos um apoio direto do reitor para sedimentar esse grupo. Nós fizemos 2 planos quadrienais. Um na gestão do professor Nagli e depois um na gestão do professor Landim. O primeiro, ampliando as condições para ter um grupo com presença nacional e internacional. Esse era o foco do plano. Então a gente pedia algumas coisas e a reitoria, sei lá, acha que viu um grupo de jovens que eu saiba, foi a primeira vez que um departamento chegou e levou um plano de desenvolvimento para o reitor. Então o reitor acho que se sentiu sensibilizado e apoiou. Então nós pedimos uma contratação de professor como colaborador, ele deu, a gente contratou, a gente ampliou, tivemos sorte porque se abriu o curso de ciência da computação,
Com o curso de ciência da computação também, o grupo ampliou. E no segundo plano, que foi já para a gestão seguinte, nós levamos a proposta seguinte: ó, a gente entende que está amadurecendo, o grupo já tem uma presença, já participando de várias associações e participando das reuniões das associações científicas comandadas por várias associações de biofísica, apresentando trabalho em congressos internacionais, mas a gente precisa de um reforço, mais um reforcinho, e se vier esse reforcinho, a gente faz a proposição de um curso. Naquela época chamava curso, agora chama Programa de Pós-Graduação. Veja, a gente criou o departamento em 86, levou a proposta para o reitor da época. 3 anos e pouco depois, como mudou a gestão da universidade, nós levamos para o novo reitor, com o compromisso de abrir a pós-graduação até o final da gestão dele. E fizemos. Então, aqui lá, vamos dizer assim, sedimentou a primeira fase de crescimento e a constituição de um grupo de biofísica que tivesse presença nacional, reconhecida, e também participasse internacionalmente, obviamente aí em termos de trabalho publicado, presença em congresso internacional e tal. A gente acabou apostando nisso, conseguimos fazer. E ganhamos, conseguimos um programa, um curso de pós-graduação, com mestrado e doutorado. Também uma coisa rara, tá certo? Todo mundo abriu o mestrado para depois abrir o doutorado. Nós já conseguimos abrir com o mestrado e o doutorado. Eu diria o seguinte: a gente era ousado e as pessoas reconheceram o potencial e deram um apoio. Todo esse conjunto de coisas está tudo interrelacionado. A convergência de várias pessoas para a área de biofísica, não só a minha. O professor Chaine foi outro que convergiu. Tá certo? Ele fazia mecânica estatística, mas a mecânica estatística é muito usada em diferentes aspectos da análise do sistema biológico. Mas, de qualquer forma, tem que fazer um exercício para adaptar, para se aproximar e tal. E ele foi uma das pessoas que também fez. Então, veja, isso tudo foi parte de um processo de construção desse grupo que acabou culminando nessa infraestrutura. 10 anos depois do curso de pós-graduação, nós abrimos um curso de graduação em Física Biológica. Curso de pós-graduação ou programa de pós-graduação em Biofísica Molecular, inclusive é pioneiro. Então tudo isso aconteceu dentro daquele projeto inicial. Foi uma coisa planejada nesse aspecto, um objetivo. E se for pegar um grupo de 5 docentes que ocupavam em 1980 2 salas de docentes, não tinha nenhum laboratório, e que agora você fala que esse grupo hoje tem praticamente 2.000 metros quadrados de área construída, de salas para docentes, laboratórios, salas de aula, muitos laboratórios de pesquisa, tem um curso de graduação. Inegavelmente, deu resultados. As pessoas julguem se os resultados são bons ou não. Tá certo? Resultados deram muitos. Essa história toda que eu acabei narrando para vocês me conduziu a trabalhar com simulações de macromoléculas e sistemas. Num primeiro momento, devido à capacidade computacional que existia e, sobretudo, aquela que a gente dispunha, que era menor, muito menor do que aquela que existia, a gente via alguns aspectos conformacionais de macromoléculas. Então a gente praticamente estudava a macromolécula, só olhava para a macromolécula e estudava aspectos de mudança de conformação e tal. Como o grupo experimental fazia uma série de medidas com peptídeos, e esses peptídeos, mais uma vez, pense no colarzinho de conta que se enrola de um jeito, mas dependendo da condição da solução, eles se enrolam de uma forma ou se enrolam de outra forma. Isso que a gente chama de mudança conformacional. A gente usava a dinâmica molecular, que eu chamo de simulação, né? Então era uma análise por dinâmica molecular, para tentar entender quais eram os fatores que poderiam levar à mudança conformacional. Mas a nossa capacidade computacional era pequena e nesse momento a gente começou fazendo tratar o meio como uma constante dielétrica. Só tinha o peptídeo mesmo e a gente simulava a dinâmica dele como se ele estivesse num meio que era representado por uma constante elétrica, ou seja, as interações eram amortecidas por uma constante dielétrica. Para tentar ser um pouco da realidade, a gente usava uma constante dielétrica que dependia da distância entre as partículas que estavam interagindo.
Depois, com o ganho da capacidade computacional, aí a gente passou a representar, continuar trabalhando com isso ainda, mas representava o meio agora como moléculas mesmo. Então o meio já não era mais só uma constante elétrica, então tinha todo um problema de tratamento e tal. Depois, a capacidade computacional foi aumentando e para encurtar a história, né? Nos últimos tempos, tá certo? Eu comecei a me interessar muito por interação de alguns fármacos ou pequenas moléculas com a matriz lipídica que constitui a base das membranas celulares. E tem algumas razões para isso. A membrana celular, que é uma coisa muito complexa, ela tem um papel no sistema biológico. E é um papel que tem aspectos que quando a gente pensa um pouquinho, fala, puxa, mas isso uma coisa não é contrária da outra? Porque ela tem o papel de separar dois meios, o que está dentro da célula e o que está fora. Mas o sistema biológico e uma célula é um sistema vivo. E ele tem que ser alimentado. Para ser alimentado, alguma coisa precisa passar dessa membrana de fora para dentro e eventualmente de dentro para fora. Então, ao mesmo tempo que ela serve para isolar o meio, ela tem que ser plástica ou fluida o suficiente para permitir que algumas moléculas passem, mas não todas as coisas, só algumas. Então é muito importante tentar entender essa coisa. As membranas naturais biológicas, como eu falei, são coisas muito complexas, tem muitas proteínas e mesmo complexos proteicos que permitem essa passagem. Mas mesmo essas proteínas, são chamadas proteínas de membranas, ou esses complexos proteicos de membranas, que vão acabar formando canais para passagem de material, eles estão incrustados numa matriz lipídica, que é quem na realidade cria essa barreira entre o meio interno e o meio externo. Continuaria sinceramente nessa linha, porque eu acho que é uma coisa importante, entende? O último trabalho de um aluno nosso aqui, né, do meu e do professor Alexandre, foi a interação da curcumina. A curcumina é um flavonoide usado na culinária e na literatura tem relatos da atividade biológica das mais diferentes, como antioxidante, como anticancerígeno, anti-inflamatório, e ninguém conhece as vias metabólicas de ação, ou seja, ninguém sabe dizer se essa molécula atua passando por um canal proteico específico ou não. E como ela tem muitos efeitos, tá? Tem uma corrente que fala, bom, ela possivelmente interaja com a matriz lipídica e altera a fluidez dessa matriz lipídica e, no mínimo, muda a conformação das proteínas, no mínimo, e favorece a passagem de outros materiais que acabam atuando nessas situações como anti-inflamatório e tal. Nesse sentido, seria um coadjuvante. Mas nós entendemos, a nossa pergunta nesse último trabalho foi, bom, o que acontece quando a gente aumenta a concentração com essas moléculas dentro da matriz lipídica? E a gente acabou mostrando que elas mudam muito a fluidez da membrana, né, dessa bicamada, porque a gente não trabalha com a membrana com tudo que ela é, a gente trabalha com a matriz lipídica só. E ela altera bastante a fluidez da matriz lipídica, tornando a matriz lipídica muito mais permeável na presença delas ou não. Ou seja, permeável significa o seguinte, ali para nós significa passagem de água pela membrana, o que é uma coisa interessante. Inclusive, a questão de elas se incrustarem na membrana, é mais fácil entender nesse aspecto a atividade antioxidante. A oxidação se dá num dos átomos da cadeia acílica, né, um monte de CH2, da cauda do lipídio, que se dar a oxidação. Problema bastante delicado do ponto de vista de degenerar células e câncer e essas coisas. Então é interessante entender esse problema. Agora, a gente fez
essa coisa num tipo de matriz lipídica. A matriz biológica, mesmo só a parte lipídica, ela é mais complexa. Porque a nossa matriz, nesse modelinho que a gente fez, ela é uniforme. A parte interna e aquilo que poderia ser chamado de parte externa, para nós é o mesmo. Mas na membrana biológica, essas partes não são iguais. Então, tem todo um problema para se entender aí. Quer dizer, essas diferenças, que papel elas jogam dentro dessa questão da fluidez da membrana, da matriz lipídica. Particularmente, acho que é um problema bastante importante para essa área de biofísica molecular e até para o desenvolvimento de fármacos. Porque a forma como os fármacos vão interagir com essa matriz fosfolipídica pode determinar a eficácia deles, os efeitos colaterais. Inclusive é um estudo que tem muito a colaborar com o próprio pessoal de farmacologia, de desenvolvimento de drogas e tal. Eu reputo uma coisa bastante interessante. Eu, por conta de alguns problemas de família, tempo, cansaço, um pouco de cansaço e tal, eu decidi oficialmente me aposentar. Isso não quer dizer necessariamente que eu pare de trabalhar. Se eu ficar em Rio Preto, eu seguramente, mesmo aposentado, eu vou conversar com o departamento e vou, se o departamento entender que vale a pena, vou me oferecer para realizar um trabalho voluntário nessa parte de pesquisa e eventualmente em orientação de alunos e tal. E obviamente a ideia, a meu ver, pelo menos, como eu acho que esse é um problema interessante e relevante, a minha tendência é permanecer nesse problema aí mesmo, entende? Investir, entender essas diferenças, entender a importância dessas diferenças. Acho que tem um monte de coisa para aprender aí. Eu diria o seguinte: ser um físico é um estado de espírito. O espírito investigador, questionador, por que a natureza é do jeito que ela é, por que ela se comporta do jeito que ela se comporta. Como a gente pode entender isso? Eu acho que essa é uma característica. Uma pessoa que domina um conjunto de conhecimentos e técnicas que permite correlacionar uma série de conhecimentos para obter a compreensão de coisas novas que ninguém conhece. Vai ser questionado, etc. Tudo bem, faz parte do jogo. Mas é um indivíduo que está trabalhando na fronteira do conhecimento. Que ela se dedique um pouco a resolver problemas mais complexos. O físico faz isso para um certo conjunto de conhecimentos com relação às questões da matéria, como a matéria interage, né? A matéria interage consigo próprio e como a matéria interage com as radiações. O físico biológico está fazendo essa mesma coisa num sistema mais complexo. Um físico, no geral, ele vai fazer isso. Aquilo que eu chamei do estado de espírito. E como ele é treinado a questionar, em geral os físicos questionam em tudo, tá certo? Eles metem o bedelho em tudo. A despeito de parecer que quase tudo já foi inventado, ou pelo menos que tem uma quantidade muito grande de coisa que já foi inventada e tal, e eventualmente de muita gente estar discursando aí que a inteligência artificial vai resolver todos os problemas, eu ainda acho que essa é uma ilusão. Muita coisa foi de fato descoberta, inventada, compreendida, mas tem muito mais coisa ainda para ser entendido do que aquilo que a gente já entende. E a questão da inteligência artificial, eu não consigo enxergar o que ela vai nos informar sem uma pessoa que está por trás para tentar entender. Então você tem que ter o cientista com paciência, com resiliência para conseguir aguentar toda a encheção dos professores, o diabo 4, tá certo? Mas que se mantenha, por quê? Porque lá, ele com o tempo, ele vai podendo dar a sua própria contribuição para entender esses sistemas, entender e fazendo avançar aos pouquinhos o conhecimento sobre a natureza. O conhecimento vai crescendo de tijolinho em tijolinho, feito grão em grão, passo por passo, acumulado, que permitiu que essas pessoas enxergassem aquilo que era essencial. E é assim que a ciência é feita. A ciência é feita
de grão em grão, entende? Então, qualquer um dos alunos, dos jovens, tá certo? Que se dediquem, confiem nas suas ideias e tenham ideias e persistam em entendê-las, em desenvolvê-las, tem chance de dar contribuições significativas para esse conhecimento da natureza. Então, sendo você um curioso pela natureza, eu digo, vá em frente, tenha fé na sua capacidade e vá em frente. E ouse, sobretudo ouse, pensar diferente da caixinha. Dá muito trabalho pensar diferente, mas ouse, vale muito a pena. Para quem gosta, vale a pena ser físico. Eu sou José Ruggiero e essa é a minha história. Eu sempre fui um bocado atraído pelos esportes. Então eu me envolvi bastante com os treinos e os times da universidade e tal. Inclusive me envolvi com a atlética da Universidade Federal. Tudo na Universidade Federal estava nascendo, então tudo estava em formação, né? Inclusive nesse período nós participamos, eu participei como membro, não sei exatamente de que grau, não me lembro mais que grau que eu era, mas eu participei da criação e organização da primeira taça universitária de São Carlos. Eu jogava handebol e basquete no time da Universidade Federal de São Carlos. Handebol precisava de uma pessoa meio que dava bastante trombada, tá certo? Então eu cheguei a jogar até como titular do time. No basquete, que precisava de uma pessoa que tivesse um pouco mais de capacidade, eu era reserva, eu era um banco. Essa era uma atividade que eu também participava, entende? Não tinha muita participação política, porque eu estou falando de 1973, 1974, e a gente estava numa ditadura, num regime bastante fechado na época, tá certo? E numa cidade do interior, então essa coisa era muito vigiada, muito reprimida, e até, pelo menos a época que eu fiquei na faculdade, só no último ano, começaram a haver algumas manifestações e tal, mas eu participava indo às assembleias e tal, mas nada muito sério.